Estamos diante da igreja Nossa Senhora da Assunção. É conhecida como a Catedral da Sé de São Paulo. Um programa todo especial hoje no Conhecendo Igrejas. Vem comigo! Padre Elmo, em primeiro lugar, muito obrigado por nos acolher a TV aqui nesta linda catedral, na Sé de São Paulo. O Senhor é auxiliar do cura desta catedral e com agradecimento eu já faço a pergunta. O Senhor que vem todos os dias aqui, já serve muito tempo a esta igreja, poderia nos falar um pouco sobre a pastoral? Porque a igreja é linda, mas ela precisa de gente para dar vida a esse espaço. Muito bem, Padre Anísio. Realmente a catedral é majestosa. Eu vejo nela um sinal da fé do povo paulistano que soube erguê-la e continua fazendo a manutenção. Pastoralmente, ela é uma igreja muito viva. Aqui diariamente passam pessoas de vários lugares da cidade, que aliás é uma imensa cidade, com imensos desafios. Mas vem pessoas de todos os lugares do Brasil e de muitas partes do mundo para a visita, a admiração desta arquitetura neogótica. Pastoralmente, temos feito esforço. O cura é o padre Luiz Eduardo Baronto. Eu sou auxiliar, como você já disse, padre, e procuramos fazer um trabalho de atendimento pessoal, particularmente o atendimento das confissões, que aliás contamos com a ajuda de 6 sacerdotes. É um grupo bom. Os quais os chamamos de confessores da catedral. E eles dispõem de um tempo diário, no período da manhã, no período da tarde, para ouvir as pessoas. Sempre tem procura. E uma procura muito grande e constante. Temos aqui também a pastoral da escuta. Esta pastoral, ela é animada por um grupo de leigos que se dispõe a ouvir. E neste ouvir se fazem os devidos encaminhamentos. E a grande parte dos encaminhamentos para o sacramento da confissão. A reconciliação. A catedral tem a alegria da presença quase que dominical do senhor cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que normalmente... É a igreja dele, né? É a igreja dele, e ele preside às 11 horas. Uma missa muito participada e muito procurada. E Dom Odilo, um grande pastor, ele se faz presente no meio desse povo. E aliás ele também chama a grande cidade, imensa cidade. E ele tem grande referência no apóstolo São Paulo, o grande evangelizador. Exemplo para todos os missionários. Então, Padre Elmo, agora uma pergunta mais pessoal, né? O senhor já está há tanto tempo aqui nesta igreja. Que parte dela? Nós temos tantas obras, ela tem tanta cultura aqui também, que leva o espírito das pessoas que vêm, mesmo as que nem católicas são, e vêm aqui para rezar, para ver a beleza desse espaço sagrado. Para o senhor, existe alguma particularidade, algo que mais o chama a atenção nesta catedral? Sim. Realmente por aqui passam cristãos e não cristãos, crentes e não crentes, indiferentes. Mas diante de todas estas situações, ao contemplarem esta obra maravilhosa, eles passam a fazer uma experiência
do sagrado. Experiência do sagrado, A mim, verdade. pessoalmente, chama atenção a beleza das colunas, Verdade. entre tantos outros aspectos, tantos mosaicos, etc. Mas as colunas, para mim, significam a elevação permanente da humanidade em direção a Deus. As colunas nos convidam a uma elevação. E a beleza arquitetônica delas são grandes e elegantes. Toda essa parte de cantoneria, é o que me chama muito a atenção. Padre Elmo, muito obrigado por acolher a equipe da TV Evangelizar aqui nesta catedral. Obrigado pela acolhida desde o primeiro momento em que chegamos. Padre Anísio, foi um prazer. Sempre bem-vindo. Muito Sempre obrigado. bem-vindo. Agora eu quero chamar o meu amigo Tobias Machado para contar um pouco a história desta igreja e também o estilo dela. Tobias, é com você aí do estúdio, direto da TV Evangelizar. Deixe comigo aqui, Padre Anísio, e eu convido você, telespectador, para juntos investigarmos um pouco mais sobre esta bela obra. Bem, hoje estamos falando de uma das igrejas mais conhecidas do Brasil, a Catedral da Sé. Primeiramente, é importante compreendermos que a palavra Sé significa sede, do latim sedes episcopales, sede episcopal, ou seja, a igreja catedral de uma diocese. A sede, ou sédia, é a palavra dada para a cadeira do ministro ordenado que preside uma celebração. Assim, para uma igreja ser catedral, há a presença da cátedra, o polo celebrativo que, além de ser o assento episcopal, simboliza o lugar central de pastoreio de toda uma diocese. A primeira versão da igreja data de 1591, quando o cacique Tibiriçá determinou o terreno onde se encontraria o primeiro templo da cidade. Àquela época, a igreja foi edificada em taipa de pilão, uma técnica que consiste na construção de paredes utilizando-se como uma das matérias-primas a terra que é apiloada, daí o nome pilão, compactando-a dentro de formas de madeira. Já em 1745, a então conhecida Velha Sé foi elevada à categoria de catedral e, portanto, a Diocese de São Paulo é criada. Assim, é neste ano de 1745 que se inicia a edificação da segunda igreja da Sé no mesmo local da anterior. Ao lado dela, anos depois, é construída a igreja de São Pedro da Pedra. Mas é em 1911 que ambos os templos caem e dão espaço para ali ser erigida a versão da catedral como a conhecemos hoje. Sua construção certamente passou por muitos desafios. São 111 metros de comprimento, 46 metros de largura e 65 metros de altura, sem considerar as suas pontiagudas torres. Construída em pedra, possui belíssimos trabalhos de cantaria, que é uma técnica de talhar pedras para função estrutural, artísticas ou até de ambas. A construção tinha previsão para ser terminada em 10 anos, mas as guerras dificultaram o andamento dos trabalhos e ela só seria inaugurada, então, 30 anos mais tarde. O seu estilo neogótico, de planta cruciforme, é baseado nas grandes catedrais góticas europeias, que são do final da Idade Média. O estilo gótico surge na França, no século XII, e tem como marco a Catedral de Saint-Denis. O estilo é como que um contraponto até ao então praticado e surge também com o desenvolvimento de técnicas da época. O arco ogival, aqueles arcos quebrados, é também uma das características deste tempo e permitiu que as construções pudessem ter vãos grandes e, consequentemente, igrejas maiores. Ele é o responsável por transferir todos os esforços da estrutura da parte central das catedrais para os pilares de perímetro, chamados de contrafortes, que por sua vez descarregam um esforço
verticalmente nas fundações. A verticalidade das igrejas catedrais e o esplendor dos vitrais são duas outras grandes virtudes deste estilo, que marca os princípios do segundo milênio do cristianismo. Assim sendo, podemos afirmar que a Catedral da Sé não é gótica, mas neogótica, pois predominantemente faz um revival do estilo medieval, porém construída fora deste tempo e com técnicas mais recentes. Algumas fontes, inclusive, classificam como eclética a Catedral da Sé, justamente por possuir traços arquitetônicos de outros estilos, como, por exemplo, a grande cúpula central, que foi muito discutida quando da sua construção. De forma geral, o projeto não foi muito bem aceito na Semana de Arte Moderna de 1922, pois justamente à época se despontava um novo direcionamento cultural e, consequentemente, das artes, incluindo a própria arquitetura. Uma característica arquitetônica muito interessante do estilo gótico é o uso de dragões, gárgulas, em lugares específicos da arquitetura. Aqui, na Catedral da Sé, nos topos de algumas colunas, vemos esculturas de animais da fauna brasileira, como o tatu, o sapo, o porco do mato, o tucano, ou plantas como a de maracujá e a de guaraná. Por esta obra e por tudo, Deus seja louvado. E agora eu volto contigo, Padre Anísio, para que o Senhor nos conte um pouco mais dessa esplêndida obra. Linda igreja, hein? Obrigado, Tobias. E agora, depois do intervalo, você vai conferir mais curiosidades sobre esta igreja no centro de São Paulo, a Sé. Fernando José, você é colaborador aqui da Catedral já há um bom tempo e também conhece bem esta igreja, como poucos. É uma igreja em São Paulo, capital do estado de São Paulo, mas não tem o padroeiro São Paulo. Por quê? Isso mesmo, Padre Anísio. Então, bem-vindos vocês todos. Muito obrigado pela a escolha da Catedral para esse programa maravilhoso. A padroeira da Catedral é Nossa Senhora da Assunção, cujo vitral principal está bem ao fundo. Sim. Só o padre que estava aqui, neste altar-mor, que podia ver. Logo mais à frente já não tem mais acesso a esse vitral, né? Então, Nossa Senhora da Assunção, cuja festa 15 de agosto celebramos, ela é a padroeira da Catedral. E São Paulo é o patrono da Arquidiocese e do Estado de São Paulo. Nós vemos esse baldaquino aqui, que é bem mariano, é isso? Isso. Então, em cima do altar-mor sempre há um baldaquino, né? Como o baldaquino do Bernini, em Roma. Então, aqui foi o altar principal da igreja desde a inauguração em 54 até o Vaticano II, em 65, quando aí a missa passa a ser em vernáculo e de frente para o povo. Aqui neste altar, belíssimo altar-mor, à primeira vista parece uma pintura verde. Mas você me falava que não é uma pintura, é uma pedra. De onde vem essa pedra? Essa pedra vem do Congo, na África, é malaquita. A catedral tem um estilo predominantemente gótico, mas ela tem um estilo eclético. Então, para trazer isto, se as opções artísticas foram as cores, a própria luminosidade dos vitrais, né, os bichinhos que estão lá, tucano, tatu, garça. Bem brasileira. Bem brasileiro. O próprio tijolo à vista, que a gente vê em todo o transepto aqui do telhado, na cripta, tijolinho à vista é muito brasileiro. A técnica estava dominada, né, para fazer a construção. Mas não tinha os andaimes que tem hoje, não tinha tudo que tínhamos hoje, né? Os vitrais do corpo da igreja, tanto os da parte alta quanto da nave baixa, são todos franceses ou italianos. O órgão, por exemplo, não ficou pronto para a inauguração. Esse órgão aqui, ele quase que pega metade dessa parte do presbitério. Toma tudo, são 11 mil tubos aproximadamente. 11 mil tubos. Fica pronto em novembro do mesmo ano, em 54. Né? A princípio poderia ter sido instalado no coro, como os grandes órgãos de
Notre Dame, mas os engenheiros achavam que o coro não estava preparado para essa estrutura, poderia dar problema, então foi se colocado aqui atrás. O que mais assim me chama a atenção, e eu também sou um apaixonado, amo igrejas, são sempre as rosáceas. Sim. Essa é uma rosácea maravilhosa. Ao centro dessa rosácea está o brasão do estado de São Paulo. Ela ficou escondida por muito tempo, ela não foi instalada de princípio. Ela não ficou no meio da bagunça da construção e só foi muito posteriormente encontrada e instalada. E depois colocada. Eu vejo aqui nas laterais, já bem próximo do presbitério, 2 lindos mosaicos. Sim, os mosaicos maravilhosos. Aqui está Santana coroando, né? Ela está coroando Nossa Senhora. Santana, Nossa Senhora, a mãe de Nossa Senhora, sim, que é a padroeira, então, desta igreja. Sim, ali está a Nossa Senhora e do lado oposto está o mosaico de São Paulo. São Paulo traz consigo a espada. Né? Via de regra, mas não sempre. Os apóstolos, os discípulos trazem consigo o objeto do seu martírio. No caso de Paulo, sim, ele foi decapitado, né? Pedro não, Pedro traz as chaves, que é mais relevante no caso de Pedro. E né? esses mosaicos, eles foram feitos onde? Eles são italianos, feitos onde? Em Ravenna, maravilhosos. E ali Paulo principalmente retrata 2 igrejas, né? Embaixo tem Paulo, um barquinho e 2 igrejas. Uma simboliza Roma, a outra simboliza Constantinopla, pois são os 2 polos do Oriente e do Ocidente. Fernando, algum outro espaço que você gostaria de destacar aqui desta catedral? Sim, a cripta, que nós estamos em cima da cripta, está a 6 metros abaixo de nós. Lá estão enterrados todos os nossos bispos, desde 1748, o primeiro bispo, até o último, Dom Cláudio. E tem personagens da história que estão lá, né? Tibiriçá, os restos mortais dos indígenas que estavam lá no pátio do colégio. Depois o regente Feijó, padre Feijó, né? Foi importantíssimo para o cenário político pré-abolição e pré-independência aqui do Brasil. E também Padre Bartolomeu de Gusmão, que é o patrono da aeronáutica. Morreu em 1724, natural de Santos, aqui do litoral, e foi trazido para cá só em 2004. O que mais lhe chama a atenção, o que mais você gosta aqui dentro? Olha, eu sempre fui muito sineteiro na minha infância, na igreja, sempre participei na igreja, e na minha cidade tinha 2 sinos pequenininhos, sempre queria bater o sino, gostava do barulho dos sinos, né? E aqui é um balde de sinos, aqui tem 61 sinos, todos holandeses, vocês foram lá. O maior sino tem 4 toneladas, o sino é dedicado à Santíssima Trindade, e o menor sino tem 14 centímetros. Todos eles acionados mecanicamente aqui por uma técnica, né, sineteira, e o som é maravilhoso, né? Então nós eu gosto hoje muito dos sinos. Fernando José, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bem-vindo sempre. Deus abençoe. Amém, o senhor também. Dom Odilo Pedro, cardeal Scherer, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de São Paulo. Em primeiro lugar, muito obrigado por acolher a equipe da TV Evangelizar neste programa Conhecendo Igrejas, que estamos falando da Catedral da Sé, uma igreja dedicada a Nossa Senhora da Assunção. E já faço a primeira questão também para o senhor que já entrou e celebrou tantas vezes naquela igreja e que já conhecia antes, inclusive, existe algum espaço, algum objeto, alguma obra dentro da catedral que o chama mais atenção? Eu gosto do presbitério, embora ele seja um pouco elevado em relação a outras igrejas, porque abaixo dele tem uma bela cripta. Cripta, sim. Porém, o presbitério é amplo, a colocação do altar atual me agrada muito, é espaço para boa comunicação e também bem representativo em relação àquilo que se celebra, né? Destaca-se em relação ao conjunto, justamente o altar todo em mármore branco, é de fato o centro de referência da igreja. E, portanto, esse espaço me agrada de maneira toda especial. Porém, a Catedral de São Paulo tem uma riqueza de detalhes e de elementos também artísticos muito interessantes que vale a pena conhecer. Existe algum momento de alguma celebração, de algum encontro, um ou mais até, na catedral, que o senhor lembra assim com saudade e com carinho?
Bem, a Catedral de uma Diocese normalmente é espaço para grandes celebrações, celebrações memoráveis. Eu queria uma série de celebrações a recordar. Primeiramente, a celebração da minha tomada de posse mesmo. Dia 29 de abril de 2007. Foi um momento assim histórico, muito forte para mim, uma tomada de consciência da missão que eu estava assumindo naquele momento como arcebispo de São Paulo. Mas também gosto de lembrar, por exemplo, a missa que fazemos todos os anos com os coroinhas. A gente convida os coroinhas das paróquias de toda a arquidiocese, a catedral fica repleta de crianças, adolescentes, todos lá vestidos com as roupinhas de coroinhas, vindos das suas comunidades e paróquias. É o futuro, né? É um momento muito bonito de participação destes meninos e meninas na liturgia. É uma diferença enorme ver a educação litúrgica, que já tem a maneira de participarem da missa, é muito bonita. E eles não estão todos em torno do altar nesse dia, eles estão lá nos bancos, enchendo a igreja toda. Mas é uma participação muito diferente do que se fosse um grupo de crianças, por exemplo, que tivesse uma outra educação, apenas, por exemplo, o itinerário da catequese. A diferença é muito grande. Dom Odilo, muito obrigado pela participação no nosso programa. Pois não, com muito gosto, e eu convido a todos os que estiverem hoje nos acompanhando nesse programa ou assistindo, que passando por São Paulo não deixem de visitar a Catedral de São Paulo. Vale a pena uma visita para efeitos turísticos, culturais, mas também a visita religiosa na Catedral da Sé, assim conhecida. De fato, Catedral Nossa Senhora da Assunção. Isso mesmo. Muito obrigado. Quanta beleza, quanta novidade, quanta história. E agora chegou o momento de nós contemplarmos, de olharmos esta beleza com cuidado e com atenção. Vamos contemplar? Uma tradição muito antiga na Igreja Católica diz que quando nós conhecemos uma igreja nova, nós temos direito a fazer um pedido. Alguns dizem que até 3 pedidos. Nós estamos diante da Capela do Santíssimo, aqui desta linda catedral, e vamos apresentar então os nossos pedidos. Você reza daí e eu rezo daqui. Oremos.